Você já se perguntou por que a água é tão importante assim para os seres vivos? Então senta aí que vai começar a nossa segunda aula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a própria molécula de água. Lembra, a valência do hidrogênio diz que ele é positivo, ou seja, ele tende a perder elétrons, e já o oxigênio ele é muito eletronegativo, isso faz com que ele ganhe elétrons. Isso faz com que a molécula de água ela tenha um lado negativo e um lado positivo. Isso faz com que a gente chame a molécula de água de uma molécula polar. E é essa polaridade que faz com que uma molécula de água possa se ligar a outra molécula de água. O seu lado negativo vai se ligar ao seu lado positivo. E essa ligação, ela tem uma força considerável. A gente chama isso de força de coesão. E essa força de coesão que traz uma característica bem particular da água, a chamada tensão superficial. A tensão superficial não é uma exclusividade da água, isso é uma exclusividade dos líquidos. A tensão superficial, ela traz algumas particularidades para o nosso estudo. O primeiro deles, e é um bem fácil de entender, é a questão do suporte para pequenos organismos. Então, por exemplo, insetos, aracnídeos, eles conseguem se deslocar por cima desse tapete que se forma através dessa tensão superficial da água. É claro que para animais maiores, assim como os humanos, isso muitas vezes não é bom, e sim bastante, digamos, ruim. Outro ponto importantíssimo que nós vamos estudar um pouco mais lá na frente, quando nós estivermos falando sobre o transporte das seivas nos vegetais, é a questão da capilaridade, que ela tem a capacidade de acender a coluna do vegetal contra a própria gravidade, ou seja, a água acende a coluna do vegetal através da capilaridade. Esse fato é causado exatamente pela tensão superficial da água. A tensão superficial também ela tem um importante papel na oxigenação no ambiente, dos ambientes aquáticos, uma vez que ela influencia na formação de gotas e cria algumas ondulações na superfície, o que obviamente facilita a oxigenação desses ambientes. A gente tem que até lembrar a questão da formação de uma gota, a própria gota durante a chuva, quando cai sobre a superfície da água, contribui para a oxigenação desses ecossistemas. Então, mais um papel importante da tensão superficial e, obviamente, na manutenção da vida. A tensão, ela desempenha um papel importantíssimo na habilidade com que a água tem de molhar e penetrar superfícies porosas. Isso faz com que a água ela consiga adentrar ao solo, ou seja, hidratar o solo, e isso contribui, obviamente, na nutrição dos vegetais. Então, como nós já falamos, a tensão superficial, ela propicia a formação de pequenas gotículas. Então, essas pequenas gotículas sobre determinados animais ou até sobre as próprias plantas faz com que a água evapore e isso leva embora consigo o calor. Então ela tem um papel importantíssimo na regulação da temperatura dos seres vivos. E finalmente, aqui não mais relacionado à tensão superficial, mas você já sabe, a água é considerada o solvente universal, ou seja, ela tem a capacidade de interagir com outras moléculas, ou seja, quebrar outras moléculas, e isso é crucial para a fisiologia celular, como nós vamos estudar um pouquinho mais para frente.